Estamos aqui hoje para a gravação de mais um Fala Cunhã, o primeiro do ano, com a nossa vereadora Aimee de Anuri. E eu quero te conhecer, aquela. Eu conheci a Aimee no curso, porém a gente não teve tempo de conversar. Quem é a Aimee? Primeiro, quero agradecer, pelo convite. É sempre muito bom estar no PSD, ainda mais um partido que acolhe tantas mulheres, que nos fortalece a nos mantermos dentro dessa caminhada que é tão difícil, A política ainda não é tão fácil para a mulher, ela é difícil, mas quando os partidos abraçam elas assim, trazem sua voz, para toda a sociedade, isso muda totalmente o contexto de tudo. E a Aimee, ela é uma jovem mulher de 35 anos, eu sou engenheira de formação e que nasceu em Anuri, no interior do estado do Amazonas, que fica próximo a Codajás, a quem não conhece. E lá nós temos, em média, 21.800 habitantes. E a política lá sempre foi predominante na área masculina. E quando eu tentei entrar na política, eu fui olhar realmente quem era eu, para levar essa imagem para as pessoas. E eu descobri que eu era uma mulher muito forte e muito preparada para aquilo que eu queria. Então, eu posso te dizer que a Aimee, ela é uma jovem com muita vontade de fazer uma boa política transformadora no meu município. Olha, gente, eu conheço a Aimee há pouco tempo, mas quando eu olho para ela eu vejo muita determinação. Realmente, assim, a força, sabe? A gente olha para ti e é uma postura de uma pessoa determinada. Nessa tua trajetória política, qual foi a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, e que eu acredito que seja a maior dificuldade feminina, é o apoio da sociedade. A sociedade, às vezes, principalmente os que estão mais próximos, às vezes a voz negativa vem deles, sabe? Ou você não pode, você não consegue. A positividade de fazer uma mulher criar forças o suficiente, às vezes não vem das pessoas que estão ali, que podem te influenciar de alguma forma. Às vezes ela vem dos problemas que ela passou ao longo da sua existência. Aquela, eu entendo a sua realidade, porque eu fui candidata em 2020 e eu passei por muitas poucas e boas. Mas, assim, quando tu fala da questão do apoio das pessoas próximas, por exemplo, tinha gente da minha família que não me apoiava, que não acreditava no meu ideal, que não queria, inclusive, que eu fosse eleita. Por incrível que pareça, minha família é muito grande no município de Manaquiri, mas eu recebi poucos votos da minha família, eu recebi o voto de estranho. Então, às vezes, começa dentro de casa aquela dúvida, Tipo, será que eu vou te apoiar? Será que tu vai fazer um bom trabalho? Teve um amigo meu que ele falou que política não era coisa de criança. Ele simplesmente chegou pra mim e disse que não era coisa de criança. Que eu era muito nova pra isso, que eu não tinha estrutura pra suportar a vida política. Então, eu vejo que esse fogo amigo é algo que incomoda bastante. Sim, sim. E também o fato de você ser mulher e jovem, as pessoas levam para esse lado de falta de experiência. Mas todo mundo começou um dia. Será que os homens já começaram aí com 10 anos de política nas costas? Todos têm pós-graduação em administração pública. A gente vê assim que às vezes as mulheres são bem mais preparadas que os homens para o meio político. Pelo menos aqui no estado do Amazonas, quando a gente vai fazer esse levantamento da questão de estudo mesmo, as mulheres são mais graduadas que os homens. Sim, a maioria é. Lá onde eu atuo hoje, eu sou a única com curso superior. Mas não isso como uma vantagem, mas porque a gente tem aquela lei da escadinha, que a gente tem que estimular os mais jovens, as meninas mais jovens, a dar seguimento nos seus estudos, a ter uma independência, a ter uma base mais forte, tanto na postura quanto na vida profissional, para poder passar isso para a sociedade. A gente não vende uma imagem tão fácil quanto o homem. É muito difícil, Então, por isso que as pessoas, às vezes, tiram uma mulher jovem como inexperiente.
é inexperiente, mas com uma bagagem muito grande, uma bagagem de conhecimento, de saber articular, de saber onde buscar as coisas e de compreender a necessidade de uma família que é gerida por uma mulher. As pessoas esquecem que nós somos a maioria no mundo. E o eleitorado amazonense é feminino. No É Brasil 60% também, né? feminino. E aí a gente vem para os municípios e a maioria também é mulher, né? E falta essa sensibilidade que a mulher já tem, ser mais aguçada a entender que quem me representa de fato é quem conhece as minhas dores, né? E quem conhece as minhas dores é quem já passou por ela. Aí eu te pergunto, e Anuri, mulher apoia mulher? Ainda é o tabu do Brasil, né? Ainda é essa dificuldade que a gente tem a nível nacional e mundial. A gente precisa mudar esse cenário, mas a gente só muda quando homens apoiam mulheres, né? Como acontece aqui no partido, no PSD, e quando mulheres passam a apoiar mulheres. Eu tive muitas eleitoras que falavam assim: eu só vou votar em uma mulher. Eu só vou assistir o discurso e ouvir propostas de uma mulher, porque eu vou votar em mulher. E que colocou isso na sua cabeça porque precisava aumentar a representatividade na Câmara. Então passou a pensar dessa forma. Mas se todas pensarem dessa forma, a gente vai ter um ano mais deputadas, no outro ano possíveis senadoras, que é difícil ocupar, Vereadoras, vereadoras, prefeitas e assim sucessivamente. Então, isso que a gente precisa é estimular as mulheres a fazer parte da política para que elas conheçam o quanto elas podem ser beneficiadas com isso. E aí, meio na família, me conta a tua história, tu és mãe. Eu sou mãe de um filho, Teodoro, né? E a minha história da minha família, até pouco antes, né? Nos bastidores nós comentávamos a respeito. Eu terminei de estudar com 15 anos, né? Fui aluna fiéis, né? Fiz faculdade, terminei, trabalhei, passei pela municipalidade de Manaus, fui funcionária pública de Manaus, fui funcionária de uma estatal por anos, passei por vários outros serviços até chegar a Anori. Nasci lá, estudei lá, sou filha de professora e pescador. E voltei para lá a um convite já depois de estabilizada na minha profissão para ocupar um cargo numa gestão de uma secretaria municipal. Passei por 3 secretarias diferentes. E isso é muito bom porque enriqueceu ainda mais a minha visão de gestão pública, mas de entender que isso é primordial para você chegar na área política, na gestão política, porque você leva essa bagagem de conhecimento já de como funciona o executivo para poder atuar no legislativo. Questão de conhecimento de toda a estrutura pública, eu acho algo de suma importância. Eu acredito que deveria ter mais investimento nessa área de formação dos próprios candidatos. Exatamente. E principalmente daqueles que são eleitos. Chegar e conhecer. Eu acho que deve ser muito complicado para um vereador chegar no primeiro dia na Câmara e ele não ter esse conhecimento. E isso acaba fazendo com que outras pessoas se aproveitem. Porque o vereador, o prefeito, ele tem que ter uma assessoria. E às vezes essa assessoria ela tem um conhecimento maior e acaba se aproveitando e a gente vê o problema que dá. Exatamente. Mas algo que tu ressaltou aí, o fato de ter que sair do seu município para se formar, para se estabilizar, para depois voltar, é a realidade de muita menina amazonense. Eu tive que sair do meu município para vir estudar, para trabalhar. Eu tentei voltar, mas não me quiseram lá como candidata vereadora. Mas a gente passa por isso. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que melhorar muito é essa questão de oportunidade para as pessoas do próprio município. O jovem, quando acaba o ensino médio, ele não tem mais o que fazer no município. Ou ele se estabelece lá, cria uma família e vai viver de pesca, agricultura, sabe-se Deus o quê. Uhum. Ou ele vem embora para Manaus e tenta fazer um ensino superior e ir em busca de emprego. Então, a gente vê essa evasão dos jovens nos municípios. E a gente está falando de sonhos, né?
sonhos e num município pequeno, a criança ela já nasce quando ela se entende, né, cidadão, ela já tem sonhos. Ela já tem um sonho desde pequena de ser um médico, um advogado, um engenheiro, uma dona do lar, de ter uma profissão e aquilo já é uma base, sabe, de propósito de vida. E aí depois você vem para os sonhos que existem nos seus municípios, que são pessoas que fazem projetos sociais, que têm o sonho de fazer diferença na vida das pessoas. E quando a gente fala disso, a gente está falando principalmente da imagem da mulher quando ela tem sonhos. Quando a mulher ela tem sonhos, a mulher ela é tão poderosa, que quando ela coloca essa leoa para fora, né, e mostra os sonhos dela, ela provoca medo em muita gente. Em muita gente. Começa a incomodar. Começa a incomodar. Então, às vezes, ela sai da política sendo boicotada por situações que ela não deveria passar. Em vez de ser acolhida e abraçada, ela é retirada desse cenário por medo de muitos. Isso não deveria acontecer. E o que passa pela mente dessas pessoas que prejudicam a mulher dentro da política, quando elas estão sendo eleitas para estarem lá para defender sonhos, se elas estão pisando e esmagando os sonhos. Porque o nosso sonho não é ser vereadora, não é ser governadora. Nosso sonho é fazer a diferença na vida do próximo. É usar aquele conhecimento daquela menina lá de Manaquiri que tinha um sonho de ser advogada e usar o cargo de vereadora para servir seu povo, para dar o seu melhor. Porque uma coisa eu te digo, doutora, antes de ser vereadora, antes de ser qualquer coisa nessa vida, eu quis e aceitei ser uma pessoa humana, empática e gentil. E isso é o que muita gente não é. Entendam, política não é desvio de caráter. Política é a construção de personalidade e caráter para que você possa fazer diferença na vida das pessoas. E muita gente não entende isso. A verdade é que tem as pessoas que já entram com esse objetivo de fazer a diferença e tem as pessoas que entram com o objetivo de fazer a diferença da sua vida. Então é totalmente diferente. Mas esse negócio de ter um sonho, de mudar a realidade, eu lembro que eu ficava muito chateada porque no ensino médio os meus amigos, eles iam pescar. Então eles não terminavam o ensino médio, tanto é que a minha turma do ensino médio, a maioria era mulher. Porque quando os meninos completavam, tipo, 15, 16 anos, eles tinham que pescar com os pais, então eles tinham que desistir dos estudos, então eu perdi muitos amigos assim. Então a gente vê que quem se importa com isso? Quem se importa que um menino, uma menina lá do João Catilheiro, que é a comunidade que eu morava, não tem oportunidade de emprego? Que as minhas amigas tiveram que virar mãe. Então, assim, não tem. Ó, a vaga que tem lá é na escola. Tem 2 vagas de serviços gerais. Eu acho que deve ter 5 vagas para professor. 2 barqueiros, 3 no máximo. Isso é a oportunidade de emprego que tem na comunidade onde minha mãe mora hoje. Então a gente vê, e essas oportunidades, elas não estão ali por qualificação, mas elas estão ali por influência política. O vereador tal colocou alguém, o prefeito tal indicou aquela pessoa. Então a gente vê que também não é a questão de ter conhecimento para fazer isso. É aquela questão de influência política. Então a política está em tudo. Hoje em dia não tem mais peixe lá. As pessoas têm que sair de lá para ir pescar em outros municípios. Eu fico imaginando como vai ser daqui mais uns dias, porque lá seca tudo, antigamente não secava. Essas pessoas vão viver do quê? Então não tem aquela pessoa que se importe. Outra coisa, nessa comunidade, os próprios eleitores e as próprias pessoas da comunidade nunca elegeram alguém da comunidade. Nunca deram oportunidade, sempre oportunidade para as pessoas de fora. Porque essas pessoas são mais qualificadas. Então a gente faz inúmeras perguntas. Por que que vem alguém de fora e se elege dentro da nossa comunidade e aquela pessoa que tenta ali dentro da comunidade não consegue? Porque a própria comunidade não se apoia.
Então a gente vê que existe todo um contexto que deve ser mudado. Não só na questão da participação feminina, mas na questão de conscientização. Por que eu não vou apoiar meu vizinho? Se meu vizinho quer fazer a diferença. Então a gente vê que as próprias oportunidades dentro da nossa comunidade são dadas para outras pessoas porque a gente não acredita. E é muito difícil. E o estímulo com relação ao estudo deve ser maior ainda vindo da comunidade. De dizer assim, olha, você estudou, você se dedicou, você venceu coisas que ninguém imaginava que alguém ia vencer vindo daqui, dessa comunidade, com tão poucas expectativas e oportunidades. E você está aqui, pode nos representar, né? Pode ser a nossa voz. E isso estimula outros jovens a querer entrar na política e fazer um bom trabalho. Mas enquanto isso no partido coletivo, uma andorinha não faz verão, né? Sozinha. Mas ela pode começar a provocar, né, barulho com seu voo. Então é isso que você já fez. Você já provocou um barulho no seu voo. E eu acredito que isso foi também a minha campanha em Anori. Quando muitos não viam a, a chance de eu me tornar vereadora, eu vi em mim uma força maior do que eu imaginava. Porque quando tu perguntaste de mim quem é a Aimee? A Aimee, ela é uma mulher comum como qualquer outra. Uma mulher sonhadora, que sempre quis vencer através do estudo, uma mulher que valoriza muito essa caminhada da educação, que eu acredito que todo jovem deva ser incentivado através dela. Ela transforma vidas, ela muda histórias, não só de uma pessoa, mas de uma família, porque toda família é afetada quando tem alguém lutando pela educação. E a Aimee foi mãe, teve depressão pós-parto, vivenciou 3 anos de tratamento de algo que muitas mulheres vivenciam e passam por isso. Morreu e renasceu para se encontrar novamente. E graças a Deus ela se encontrou. E depois disso ela precisou perder a mãe, que foi uma sonhadora política, que também se candidatou lá em 1994, como você se candidatou um dia, mas sem zero de apoio, porque mulher naquela época era mais difícil ainda do que hoje, né? E ficou como suplente, tinha essa vontade de me ver vereadora, de me ver política, mas infelizmente ela não conseguiu ver. Eu perdi ela um dia depois do meu aniversário e 2 meses depois eu perdi meus pais. Então eu vivi um luto atrás do outro. O luto da minha própria morte, de perda da minha identidade, de tentar me reconhecer e me reencontrar novamente. O luto de perda da minha mãe, da minha maior referência feminina, da minha maior referência de força, e o luto da perda do meu pai, que foi alguém que esteve ali presente também. Mas vencer tudo isso e chegar em frente à política e dizer é mais uma guerra que eu vou travar e vencê-la é uma vitória Acho que ninguém pode é explicar. muito gratificante você ter êxito naquilo que você batalha muito. E assim, vencer a maternidade. Eu sou mãe de menina, mas você é mãe de menino. Como é criar um menino nesse contexto, né, de preconceito, de falta de apoio para a mulher? Como é educar o menino para que ele não venha cometer essas atrocidades aí de ser machista, né? Assim, ele conviveu ainda com a minha mãe, né? 5 anos. Então, isso influenciou muito ainda. E o Teodoro, ele é muito carinhoso, né? Eu tento passar o máximo para ele de compreensão, de carinho, que ele entenda. Ele estuda numa escola hoje inclusiva, né? Então, lá eles trabalham muito a questão da inclusão da criança autista, da criança PCD, e fazer com que eles entendam que todo mundo é igual, que todo mundo merece afeto, amor e respeito. E o Teodoro entende muito isso. Apesar da gente viver numa sociedade que estimula muito, né, o lado masculino, ele compreende muito esse lado, e você percebe isso no afeto e na compreensão que ele tem na minha ausência. Porque, infelizmente, esse lado político, ele puxa muito a gente, né, para o trabalho, para estar presente,
e em alguns momentos eu estou muito ausente, né, da rotina dele. Mas ele compreende que eu estou ali pelo motivo justo que é lutar pelas pessoas. Quando foi o Dia das Mulheres, agora recente, ele teve que fazer um desenho na escola, e aí ele colocou eu, né, em cima de um coração, com um troféu na mão e o meu número, que era da campanha do partido, que era o 55222. Então ele via ali o amor, né, da identidade que representa ele, lutando por algo. Naquele desenho dele, eu vi o quanto ele compreende. Referência. Exatamente. E isso me dá ainda mais forças para que eu possa enxergar em outras crianças a mesma coisa que eu enxergo no meu filho hoje. Que eles compreendam a ausência das suas mães, né? Que isso não seja algo torturante, porque é compreensível a ausência dos pais para trabalho, mas não é compreensível das mães. E a Por mãe se quê? cobra muito mais. Muito mais por isso, né? A mãe se cobra muito mais. A minha filha tá aqui embaixo, né, com a babá. Mas a cobrança de você passar 1 hora, meia hora, às vezes 5 minutos distante, é algo que é aquela coisa, né? A gente renasce após o nascimento dos nossos filhos, porque a gente tem que ser 3 vezes mais forte. Uhum. Às vezes e criar essa nova identidade, porque existe alteração do corpo, existe alteração na mente, existe a privação do sono, existe a exaustão, e mesmo assim, não deixar de ser mulher, não deixar de se arrumar, não deixar de estudar, não deixar de trabalhar, é toda uma construção, e muitas desistem nesse processo. Pelo julgamento da sociedade, pela pressão familiar, às vezes as famílias não apoiam, né? Ah, tu As leva tua filha mulheres. pro trabalho. Eu ouço muito isso. Levo? Qual o problema? Eu levo minha filha pro trabalho, a minha filha tá comigo. Eu acho que seria muito melhor do que deixar ela em casa. Entendeu? Mas eu tenho esse julgamento, as pessoas me julgam por trazer minha filha por trabalho. Vez por outra, ela participa de alguma gravação. Tu tá expondo tua filha. Não, eu tô mostrando pra minha filha que existe uma outra realidade. Uma realidade diferente de que você ficar em casa, arrumando a casa, vivendo em função dela. E assim, toda vez que eu me arrumo pra ela, hoje em dia, porque eu quero que ela me veja como referência de ter uma mãe arrumada. Ela gosta de me assistir, ela gosta. Eu vejo a forma como minha filha olha pra mim e isso me dá força todos os dias. Isso. Porque às vezes, sono, eu chego aqui na gravação, gente, eu tô morta hoje, eu não quero gravar, eu tô cansada. Às vezes eu não dormi, entendeu? Mas isso motiva a gente. Eu acho que o olhar dos nossos filhos pra gente, ou o desenho, é algo que motiva. Então, ser mãe, ser política, viver nessa vida pública, eu acho que ser uma mulher independente, hoje em dia, é um desafio muito maior, principalmente para as mães que têm filhos. Exatamente. E às vezes a gente é muito julgada na política, mas cadê a estrutura familiar, aquela foto da margarina, né, e tudo mais, né, do comercial de margarina. As pessoas cobram muito isso. A mulher, ela tem o mesmo direito que o homem de expor e não expor isso, né? Mas a mulher é mais julgada, porque precisa mostrar que ela tem uma base por trás. Não, isso aqui é o suficiente. Na verdade, a mulher precisa mostrar, hoje em dia, para ser levada a sério, que ela é esposa de alguém. Primeiro, tem que ter um marido. Você tem que expor a sua vida. Se você não expõe sua vida no Instagram, a foto de margarina, o seu marido, sua filha, ou seu filho e você. Se você não expõe, você não é feliz. Exatamente. Primeira coisa. Se você expõe, acho que para mulher é muito mais difícil, porque quando você expõe um homem, quando você expõe o pai do seu filho, aí você vira a esposa dele. Aí você não é mais conhecida como a Aimee, você é conhecida como a esposa de fulano. Exatamente. Então a tua referência sempre vai ser essa. Olha, ela vem a esposa do fulano que é candidata a vereadora, que é vereadora. Isso é algo que eu lembro que na eleição de 2020 eu nunca expus ninguém. Eu sempre andei sozinha. Porque o meu maior medo e o maior medo da minha equipe era justamente que eu fosse conhecida como a esposa de alguém. E eu não faço isso. Rotulada, né? Você é rotulada. Você é rotulada e vão atrás. Tipo, eu não publico nada com o pai da minha filha, apesar de a gente estar junto, mas assim, eu acho que ele tem a vida dele e eu tenho a minha. Eu não tenho que ser reconhecida como a esposa dele.
E sim como a Francisca. Eu sou a Francisca, coordeno o PSD Mulher, sou vice-presidente, sou mãe da Roberta e ponto. Mas tem muito, principalmente no interior. Se você chegar para pedir voto e você não tiver um marido, minha filha, primeira coisa que pergunto, você é casada? Você tem filhos? Você tem vícios, você é isso, você é aquilo, você é isso. Mas dificilmente você vai ouvir um homem passar por essa mesma sabatina de perguntas. Não, e a mulher tem que parecer mais velha. Primeiro é o julgamento, quando a gente entra na casa de alguém. Você é muito nova para isso. Mas, nossa, mas tão nova. Eu lembro que quando eu fui candidata, eu não tinha filho ainda. Então, passei pela sabatina. Nossa, você não é mãe ainda? Não, não sou mãe. Você tem marido? Não, não tenho marido. Aí, tipo... E você é uma desgovernada. Você é uma desgovernada. Nossa, uma louca aqui. Não, eu tinha que parecer mais velha. Eu lembro que eu tava com o cabelo loiro, curto. Não, gente, vai ter que pintar o cabelo. Você vai ter que parecer mais velha no comercial lá, no Santinho. Porque senão as pessoas não vão te levar a sério. Vai ter que... Eu lembro que teve uma época, eu ainda tava estudando. Aí disseram, eu acho que vai ser mais interessante colocar o doutora, o professora, porque as pessoas levam mais a sério se colocar isso. Eu disse, mas eu tenho nome. Entendeu? Quando você é mulher e entra na política, você tem que ter um título, ou você tem que ter um sobrenome forte, ou você tem que ter um marido. Para mulher é sempre mais difícil. Ou você tem que estar blindada, né? Por outros poderes, por outras pessoas que querem muito que você entre lá, que querem muito que você represente uma classe. E isso muda muito porque a gente sabe que quando a gente tem apoio, né, fortalece as coisas. Mas as mulheres precisam entender que elas não precisam de rótulo para mostrar quem elas são, para mostrarem sua capacidade na política, sua capacidade em qualquer lugar que elas queiram ocupar nessa vida. Elas não precisam ser a professora, a esposa de fulano de tal, elas não precisam ser a engenheira X, elas não precisam ser a advogada que advoga a causa da família porque ela defende isso, né? Não desmerecendo quem faça, né? São escolhas, nós estamos falando de escolhas. Há políticos que têm um perfil particular totalmente preservado e todo mundo entende isso. Eles não expõem ninguém, nem um cachorro deles. Sim. Né? E todo mundo entende. Por que uma mulher não pode fazer isso? Né? Por que uma transgênero ou qualquer outra pessoa que queira ocupar política não pode fazer isso? Né? Será que é comum, né, o fato de querer proteger ser algo tão perigoso ou tão agressivo para as pessoas? Porque a gente tem que ter esse rótulo, né? E não pode ser dessa forma. As pessoas precisam respeitar as decisões de quem, de fato, se dedica à política, porque entrar nela não é fácil. Se manter é mais difícil ainda. A questão das articulações. Imagino eu que, para ti, normalmente as articulações são feitas com homens. Ah, mas ela tá almoçando com o macho, tá merendando com o macho, tá jantando com o homem e não entendem que é um trabalho político. Exatamente. A mulher precisa fazer articulações, a vereadora precisa fazer articulações. Ah, não, deve estar dando para fulano. No português bem claro é isso. Entendeu? Aí as pessoas julgam dessa forma, aí a gente pode dar um recado, né? Você não gosta que esse perfil exista porque a gente vai estar sempre voltada a ser a vagabunda, que é assim que as pessoas chamam. Exatamente. Desculpa o palavrão, mas por que tu não vota em mulher, então, para a gente aumentar a convivência com outras mulheres na política? Para a gente começar a articular com mulheres, né? Porque ultimamente, por exemplo, eu coordeno o PSD Mulher, mas eu atendo muitos homens também. Sim. Então, assim, não tem. Às vezes eu tenho que pedir de um homem para me mandar uma mulher aqui do município. Eu tenho que procurar o prefeito. Prefeito, tem alguma mulher aí que tem interesse na política, que seja alguém atuante? Não seria mais fácil se as mulheres se manifestassem, que eu não teria que entrar em contato com um homem para pedir que uma mulher viesse. No curso, eu tive que entrar em contato com vários homens para mandar as mulheres para cá. Então, tu vê essa dificuldade. Mas, se você senta numa mesa para tomar café com um homem,
você tá dando pra ele, você é puta, você tá dando abertura. Exatamente. Se você se arruma pra ir trabalhar e lá só tem homem, você tá dando abertura, você tá se arrumando pros homens. A gente vê como o mundo é mais complicado pra mulher. Mas o homem não tem essa dificuldade. É como estar num campo minado e ter que se defender de várias coisas ao mesmo tempo. E são coisas que não são visíveis, mas são sentidas, né? Ninguém vê a fala de alguém assim, né? Mas é algo que chega até a gente em consequências. Ninguém vem e fala, você é uma vagabunda por isso, por estar na política. Mas a consequência vem até você quebrando a sua imagem, distorcendo ela, trazendo para sua família uma coisa que você não é, causando problemas emocionais em você. Ninguém te enxerga como um ser humano. Não. A mulher, ela não é vista como ser humano, porque ela tem que suportar tudo. Ela é vista como um tanque de guerra. Não, a mulher, ela tem que parir, ela tem que cuidar da criança. Ela tem que passar pelo puerpério sozinha, que ninguém entende. E depois que ela tem filho, só enxergam a criança. Se ela volta à sua vida antiga, ela não está cuidando da criança. Ela está abandonando a criança, ela está abandonando seu marido. Se ela volta ativa, volta a trabalhar, estudar essas coisas. Então a gente vê que a mulher, ela tem que suportar tudo calada, ela tem que passar por todo o processo em ajuda de absolutamente ninguém. E tá tudo certo. E as pessoas não entendem que, mesmo fazendo parte da política, mesmo ocupando um cargo público, você não deixa de ser mulher o restante do seu dia. Você não deixa de ser profissional, não deixa de atuar, né? Você não abandona a sua vida de lado. Você continua sendo mãe, você continua sendo advogada, você continua sendo dona do lar, você continua sendo pescadora, você continua com todas as outras responsabilidades atribuídas. E mais a de defender, né, os direitos do seu povo. Olha essa jornada, encara uma batalha dessa. Encara mesmo, porque assim, tu é vereadora. Quando tu chega em casa, tu vai ter que dar atenção pro teu filho. Tem as coisas de casa pra fazer. Se tiver um marido, vai ter que dar conta do marido também. Então, assim, a mulher, ela tem uma jornada... A jornada normal são 24 horas. Eu acho que a da mulher é 48. 48, 72. Porque eu, quando sair daqui, eu tenho que fazer a comida da minha filha, eu tenho que dar atenção pra ela, eu tenho que estudar. Então, assim, que horas eu tenho tempo pra mim? Ninguém pergunta. Quando eu vou dormir. Quando eu vou dormir, que aí eu acho que é o tempo que a gente tira pra gente. Quando a gente vai dormir, que inclusive é um curto período de tempo, mas a minha rotina acaba às vezes meia-noite. E a gente às vezes fica criando aquela velha culpa de será que eu não tô pecando como mãe? Eu tô passando muito tempo... Tô deixando desejar, tô me dedicando muito a isso, eu poderia me dedicar mais, essa fase aqui vai passar logo, mas toda fase passa rápido. Tanto na política, você vai viver várias fases diferentes no seu trabalho, e na maternidade também. Agora, essa gestão de saber conciliar, só uma mulher malabarista sabe fazer. A mulher, ela já tem em si essa questão de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a questão de ser multitarefa. Por exemplo, logo que a minha filha nasceu, tudo que eu mais queria nessa vida era dirigir. Porque queria dirigir. E aí eu comecei... Eu lembro que a primeira vez eu saí de Uber, aquilo me incomodou muito. Com ela, eu consegui sair sozinha de Uber, foi a minha primeira tentativa. Eu já não estava dependendo de uma pessoa para andar comigo. Eu consegui pegar um Uber sozinho com ela. E aí eu disse, não, se eu conseguir pegar um Uber, eu posso colocar ela na cadeirinha e aí eu vou conseguir dirigir. Aí eu comprei aquele espelho, coloquei no carro. Aí eu disse, então eu vou fazer o seguinte, ela vai acordar, ela vai tomar banho, eu sei que ela dorme depois. Então eu dei banho, dei uma mamada, ela dormiu. Quando ela dormiu, eu entrei no carro e coloquei ela. Foi a primeira vez que eu consegui sair. E eu me senti muito bem por ter conseguido sair. E aí eu disse, não, mas eu preciso trabalhar e o trabalho é um pouco mais distante. Então eu criei uma rotina onde eu saio de casa sozinha com a minha filha, a babá vem pra cá, eu consigo sobreviver todos os dias, eu acho que são 30 quilômetros da minha casa até aqui, porque eu moro distante. E ela sobrevive a isso. Ela dorme hoje em dia, ela brinca. E eu me crucificava, tipo assim, meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar. Eu dependia de uma pessoa para me trazer pro trabalho. Então, assim, se a gente consegue conciliar, a mulher consegue fazer milagre.
Eu até falo que mulher era para ser que nem gato, né? Como as pessoas dizem, o dito popular. Devia ter umas 7 vidas. Porque não é fácil sobreviver a uma. Não é fácil Não. mesmo. Ao julgamento, a essa rotina. Você, falando um pouco da tua história aí, eu lembro no período que eu estava com depressão pós-parto, de não conseguir mais dirigir. Eu não conseguia mais ligar um carro. Não conseguia. E graças a um anjo que eu tenho na minha vida, que ficava deitado no chão, olhando, me vigiando o tempo inteiro, que é até seu xará, e o tempo todo ali me estimulando, ele chegou e disse: hoje chegou o dia de você dirigir. E aí foi quando eu peguei o carro pela primeira vez, ameaçada, né? Ameaçada, que eu digo assim: se você não for, nunca mais falo com você. Eita! Mas é uma postura que poucos homens têm, né? De fazer com que a mulher tenha sua liberdade resgatada novamente, né? Porque a gente não nasce mãe, a gente se torna mãe. É E toda uma junto com esse adaptação. fato de se tornar, vem uma mudança totalmente radical de a perda de uma liberdade que a gente tinha antes para o que a gente tem depois. A vida da mulher muda totalmente, a vida do homem não muda muito. E eu acho que também tem a questão de o homem enxergar onde ele pode te auxiliar. Exatamente. Por exemplo, hoje o pai da minha filha, ele lava a louça. Ele carrega as bolsas de manhã. Ele fica com ela para tomar banho. Então, assim, eu não conseguiria fazer tudo que eu faço se eu não tivesse o apoio dele. Exatamente. Que é algo importante. Eu acho que às vezes o homem, ele nem sabe como ajudar. A verdade é essa. Ou ele não se toca. Eu não sei se é uma questão de criação. Entendeu? Eu não sei se é porque ele é militar, acostumado a fazer as coisas, mas ele ajuda. Ele ajuda no sentido, tipo assim, tá vendo que eu tô... Não, eu fico com a neném, tu vai fazer comida. Ou, ela tá muito enjoadinha. Tá, tu fica com ela, eu vou fazer as coisas. Então, assim, eu acho que também tem que ter esse apoio do homem. O homem enxergar que a mulher, ela, por mais que seja mãe, ela precisa trabalhar. Ela precisa ir fazer o cabelo, ela precisa fazer a unha. Ela precisa ser mulher. Então, a gente também tem que ver que não é uma questão só de mulher incentivar a mulher. Mas é aquele homem que tá assistindo, bora lavar a louça pra sua esposa e ir ali rapidinho, ter um banho mais demorado, ou estudar. Tipo, o homem ver que ele também pode ser um grande incentivador. Uhum. Isso aqui, o PSD Mulher não existiria se a gente não tivesse incentivo de homem, se o presidente não acreditasse que uma mulher poderia fazer, se o secretário-geral não tivesse a paciência de lidar comigo. Entendeu? Porque mulher é mais complicada nesse sentido. Eu cobro muito. Tem um filme que ele está em cartaz num aplicativo, que ele fala do batalhão 871. Eu acho que é 888. 888, né? Que é a história de mulheres negras que só foram reconhecidas na verdade, homenageadas por causa dessa mulher, por causa de uma mulher, exclusivamente de uma mulher chamada Michelle Obama, que ela foi atrás dessas pessoas, dessas histórias, ouviu, né? E chamou elas publicamente para entregar um prêmio de reconhecimento por toda a luta, por toda a garra que elas tiveram em ocupar um batalhão dentro de um sistema militar totalmente dominado por homens. E a parte que eu acho interessante, elas são boicotadas várias vezes. Elas são forçadas a marchar no frio. Depois disso, elas pegam um trabalho que tem a durabilidade de 6 meses, que eles não conseguiram fazer em anos. Que são aqueles galpões cheios de correspondência, que era dos soldados e dos familiares que nunca tinham sido... Ninguém nunca conseguiu distribuir. E elas criam um mecanismo, essa questão de tu falar da tua organização, né? Elas criam um mecanismo onde, inclusive, na escola abandonada que eles colocam elas num prédio abandonado, e lá, inclusive, tinha horário de sono, tinha salão, era tudo limpo e era tudo muito bem organizado. Tem uma parte que elas não conseguem identificar de onde vem a correspondência, que uma teve a brilhante ideia de, pelo cheiro do perfume, pelo tipo de tecido da roupa.
Então a gente vê que a mulher tem essa sensibilidade maior. E aquela, eu vou passar aqui o dia inteiro conversando com a Aimee, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Por que PSD Amazonas? Eu nunca fui filiada a outro partido, né? E aí, quando foi o último dia do registro de candidatura, alguém bateu na minha porta e... Você quer ser candidata? Esse convite veio do PSD. O PSD me chamou para a política. É muito difícil um partido te chamar para política, chamar mulheres para política. Tem alguns partidos que não vale nem citar aqui, que muitos homens dificultam a entrada de mulheres com potencial na política. Lembrando que toda mulher tem seu potencial, seja na política, seja na função que for. Mas bater na porta e dizer, vamos lá, vamos disputar, isso é muito difícil. Então, no meu último dia, ele era um partido que ia ficar fora da coligação, lá no município. Esse convite bateu na minha porta. E o que era muito falado era que era só para completar, né? Eu só ia como mulher para completar, pelas outras pessoas que não eram do partido. Normalmente ela tá lá falam só isso, para né? completar. Para preencher cota. Isso, a cota. E quando as pessoas vinham comigo e falavam assim, olha, tu vai ser candidato, mas a gente sabe que é só para preencher a cota. Eu, não é. Eu vou ser candidata mesmo. E as pessoas chegavam com esse discurso o tempo inteiro. Não, fulano disse que é só para preencher cota. Não, o partido me convidou para ser candidata. E lá não existe cota, existe oportunidade. E eu estou abraçando essa oportunidade. Mas a gente vê a dificuldade porque os outros, eles vêm com esse viés de desestimular. Não, vou desestimular ela, porque ali não tem potencial nenhum, né? Vamos lá e vamos falar na cara. Então, eu ouvi assim, não vai ter nem 60 votos, né? Quando saiu a foto, né, o banner grande de todos os candidatos, eu era apontada como é muito criança para entrar na política, é muito jovem, não entende de nada. Tem mais essa, a gente vai tem que parecer velha. Vai fazer muita besteira. Vai fazer muita besteira. Fiz muita besteira até hoje na minha vida. Tanto que eu conquistei as coisas ao longo da vida, né? São resultado das nossas boas ações, né? Mas julgar o outro é espelhar nele a tua própria incapacidade. Quando eu tô lá e digo assim para você, você não tem chance nenhuma, você não é capaz. Eu tô falando quem eu sou para ti. Sim. Não quem você é. Né? Na verdade, as pessoas diminuem as outras pessoas para poderem se sentir melhor. Então, é mais fácil eu chegar aqui e dizer, oi, tu tá feia hoje, porque eu vou me sentir melhor com isso. Exatamente. As pessoas têm essa mania absurda de querer diminuir o outro, de querer reduzir a capacidade do outro, justamente para se sentirem melhor. E isso é algo que poderia ser corrigido, viu? E aí, voltando ao assunto, é muito difícil você sair de um cargo executivo, né, de gestão, onde você só faz o seu trabalho, não faz publicidade disso. Por quê? Porque você é funcionário do povo, você tem esse entendimento técnico também, de que você está ali para proporcionar o melhor para o povo, não para se fazer politicamente, porque são coisas totalmente diferentes, para ir para um cargo de disputa política para o legislativo. Então, você tem uma tarefa mais difícil, porque é fácil ocupar uma pasta da educação, da saúde, você passa a ser conhecido por muita gente. Mas é difícil ocupar meio ambiente e ser conhecido por muita gente. Meu Deus. Né? Cultura e ser conhecido por muita gente, né? Agricultura e ser conhecido por muita gente. É difícil. Mas eu acho que o meio ambiente, acho que é o cara mais odiado da cidade. Exatamente, né? Então, você sair para isso, aí você escuta aquele velho viés novamente. Você não é uma pessoa popular, as pessoas não te conhecem. Mas, amigo, eu estou me candidatando, não é porque eu tenho que ser popular, não é minha popularidade que vai fazer a diferença. É o fato de eu sair em porta e contar quem eu sou e o que eu devo fazer. E o que eu quero fazer e pretendo.
Acho que é importante destacar que a maior dificuldade que um candidato, independente se homem ou mulher, tem fazendo campanha e política no interior do estado do Amazonas é justamente alguém ouvir as propostas. Você pode imprimir um panfleto, você pode querer falar as propostas, mas você não vai conseguir. Exatamente. E aí, além disso, de ter que ouvir isso de, você é fraca, você não vai conseguir, você tem que ter muito dinheiro para conseguir, você tem que fazer uma campanha muito rica para isso, você não tem essa capacidade, ninguém vai te apoiar, isso e aquilo, de tanto ouvir isso. E o pior é, seu partido é fraco. Essa Sim. foi o pior. Meu partido é fraco. Hoje, depois de eleita, que eu acho que a melhor de tudo isso, dessa eleição em si, é ser subestimada a virar predestinada, né? A defender mulheres, a defender jovens, a defender sonhos, a estar dentro do país mais forte do Brasil. De ter essa visão de fraca a partir do fraco e hoje está dentro de um partido onde muitos querem sair dos seus para virem ocupar o país. Porque ele passa a ser um país, o partido do centro político, porque dentro dele é o presidente com maior articulação que já existiu na história do Brasil, que ocupa um cargo muito importante como senador e que decide através da sua boa gestão e da sua boa influência questões muito importantes para o nosso estado. Então, ninguém olhou isso lá atrás, mas quando o PSD bateu na minha porta para me convidar para ser política, eu enxerguei isso. Eu sabia que eu estava entrando no melhor partido, no partido mais forte. Mas as pessoas não enxergam isso, elas enxergam quem vai me dar mais. Para eu ir lá só disputar, né? Para tentar concorrer. A verdade, hoje em dia, os partidos acham que quantidade é qualidade. E, na verdade, o PSD ele preza pela qualidade. A gente não tem candidatas para preencher cota. Eu conto a história de quase todas aqui. O meu maior objetivo é conseguir gravar com todo mundo. Mas todas têm uma história, todas têm uma luta. Então é importante a qualidade. O PSD ele preza pela qualidade de suas candidatas mulheres. São mulheres fortes, você vê aí, temos delegada, temos motorista de ônibus, temos engenheira, que é uma profissão que é masculinizada. Então aí já é mais uma guerra que você teve que vencer, mas a gente preza pela qualidade da candidata. A gente não pega uma pessoa que não tem vontade nenhuma, que não vai sair, que não vai colocar a cara a tapa para pedir voto. Inclusive, a gente não concorda com esse tipo de coisa. Mas eu fico muito feliz desse teu reconhecimento. Eu espero te receber novamente aqui. E eu quero que tu faça um apelo para essa mulherada vir para o PSD. Essa mulherada que, tem que ter determinação, tem que ter muita força de vontade, porque é uma guerra. A gente está aqui para ser bem transparente. Não é fácil estar nessa posição, tanto na minha quanto na dela. A dela é muito mais complicada que a minha. Mas filie-se ao PSD, venham fazer parte do PSD Amazonas. A Aimee fica à vontade para passar o seu recado para essa mulherada. Da onde eu vim e tudo que eu conquistei foi graças a oportunidades que eu abracei durante a vida. Mas, sobretudo, a minha resiliência. De entender que quando se cai uma vez, não é a queda final, mas sim o princípio para você conquistar a força que você precisa para a próxima batalha. Quando alguém te diminuir, não esqueça disso. Não torne isso o fim da sua luta, mas pegue isso como uma base de força para que você mostre para si mesmo, porque você só tem que provar para si mesmo a sua competência, a sua capacidade de seguir e conquistar tudo aquilo que você sempre sonhou. O maior incentivador dos seus sonhos vai ser você mesmo. E se você juntar essa força com a sua base que tem, que é o PSD, que ele está aqui pronto para te acolher, eu tenho certeza que você vai chegar na casa e nos ouvidos e na televisão daqueles que você sempre sonhou. E auxiliá-los e ajudá-los de uma forma eficaz, a unir essa sociedade de uma forma mais justa e igualitária por um propósito de transformá-la cada vez forte no sentido feminino.
E eu chamo você a participar desse partido, a filiar-se e fazer com que a gente possa construir uma política feminina mais fortalecida no nosso Amazonas. Então, gente, esse foi mais um Fala com Ian. E olha, não esqueçam, sigam o canal, apertem o sininho, compartilhem nas nossas redes sociais, compartilhem com todo mundo e venham fazer parte do PSD.